É realizada na manhã de hoje a assembleia com os credores da Criciúma Construções. Maternidade do Hospital São Donato está lotada. Com isso, gestantes devem procurar atendimento em Tubarão ou Araranguá. Pirataria aumenta entre classes de menor poder aquisitivo no país. CPI das lajotas, Justiça condenou ex-agentes públicos. Novidade, mudança nas regras para os imigrantes que optaram em viver no Brasil. E mais, o Unesc ganha prêmio e reconhecimento nacional. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 8 de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma assembleia com os credores da Criciúma Construções foi realizada no dia de hoje. A reportagem é de Morgana Salvador. Os credores da Criciúma Construções e de todo o grupo Cisesc participaram de uma assembleia que tinha o objetivo de aprovar ou não o plano de recuperação. Durante a assembleia, os advogados que defendem as associações de credores da Criciúma Construções pediram para fazerem algumas alterações que foram concedidas pelo gestor judicial. Participaram da assembleia ex-funcionários, bancos, fornecedores e compradores de imóveis que não foram entregues. Até o início da tarde havia sido aprovado o plano a respeito da Criciúma Construções. No entanto, outras razões sociais que fazem parte do grupo foram analisadas no decorrer da tarde. Se as partes não entrarem em um acordo, o pedido de falência não está descartado. A situação que parece mais encaminhada até o momento é a dos trabalhadores. Uma assembleia havia sido marcada na semana passada e não aconteceu devido à falta de quórum. Com a suspensão dos serviços do Sistema Único de Saúde no Hospital São José, a procura pelo Hospital São Donato de Içara aumentou. Resultado, a demanda foi tão grande que não há mais vagas na maternidade. Confira. Com a crise na saúde, diversos hospitais estão de portas fechadas para o atendimento no SUS. E os hospitais que ainda estão em funcionamento acabam tendo problemas a respeito da capacidade. É o caso da maternidade do Hospital São Donato de Içara, que não possui mais leitos para oferecer aos pacientes. A gente está com todos os leitos disponíveis para a maternidade lotados, né? A gente já tem uma paciente aguardando leito. E a gente está aguardando agora o pediatra avaliar para ver o que a gente vai ter de alta para estar podendo abrir novos leitos para atendimento da população. Além dos leitos que são destinados para o SUS, os leitos que estavam liberados pelo particular também foram destinados para o atendimento ao SUS para poder atender a demanda que aumentou consideravelmente. A nossa maternidade ela tem 12 leitos, né? Infelizmente nós estamos com a maternidade em reforma, então os nossos 6 leitos que a gente teve aqui, a gente passou para a pediatria, né? A gente abriu mais 5 leitos, 4 particulares e mais um SUS para estar comportando o pessoal que vem de fora. Ontem, 8 partos foram realizados, sem falar dos 40 atendimentos a gestantes. Um dos partos a ser realizado foi o da Jéssica. Só que até ela chegar ao Hospital São Donato, ela passou por outros hospitais que não puderam atendê-la. Primeiro eu fui no Hospital São José, eles não estavam atendendo. Aí eu fui lá no Davi Nova Veneza, cheguei lá, estava em greve. Aí eu vim aqui. Mas a agonia, porque não sabia se ia ter vaga ou não, estava assim, desesperada, né? Para saber se ia vir ou se eu teria que ir para Araranguá ou para Tubarão. A gente fica num estado de nervo. O principal problema é que era uma gravidez de risco, já que ela apresentava pressão alta e, chegando ao hospital, foi submetida a uma cesariana. Aí a gente fica com a pressão mais alta ainda, né, por causa desse nervosismo. Aí é isso. Mas, graças a Deus, está tudo certo. Tá, graças a Deus, tá tudo certo. Para a mamãe Jéssica, agora é só curtir o pequeno João Lucas, que nasceu ontem às 3h30. Já a população deve ficar atenta, já que neste momento não existe leito no Hospital São Donato e a alternativa é se direcionar para outras cidades vizinhas. As pacientes que têm um caso mais complexo, que procurem um hospital de outra região, Araranguá, Tubarão, que tenham maternidade funcionando, né? Porque infelizmente a gente não está conseguindo fazer internação para trabalho de parto, né? Como os nossos leitos agora, no momento estão lotados, né? A gente não está conseguindo fazer internação.
A seguir, mudança nas regras para os imigrantes que optaram em viver no Brasil. A pirataria caiu no Brasil em 2016, porém a procura pelos produtos falsificados aumentou entre as classes D e E. Lojas e ruas lotadas de consumidores em busca de presentes para o Natal e compras de fim de ano. Com a demanda aquecida, dezembro é sinônimo de lucro para o comércio, mas também um terreno fértil para a venda de pirataria. Os preços mais atraentes dos produtos falsificados ou pirateados em relação ao original motivam as compras para 69,7% destes consumidores, segundo a pesquisa da Fecomércio Santa Catarina. Os dados foram levantados em Lages, Chapecó, Blumenau, Joinville, Criciúma, Itajaí e Florianópolis e trazem uma radiografia da pirataria em Santa Catarina neste ano. Aproximadamente 3 a cada 10 catarinenses afirmam que adquiriram algum produto pirata em 2016, mesmo percentual do indicador nacional. Os resultados mostram uma tendência de queda no consumo destes itens nos últimos anos. Em 2011, o índice atingiu 57%. A reboque da recessão, que provocou desemprego e reduziu a renda das famílias, os catarinenses com menor poder aquisitivo, classes D e E, aumentaram o consumo em 8 pontos percentuais, passando de 28% em 2015 para 36% em 2016. Por outro lado, as classes A e B tiveram queda de 21 pontos percentuais do ano passado para cá, de 36% para 15%, atingindo o menor índice desde o início da pesquisa. E a Justiça condenou ex-agentes públicos no caso das lajotas em Criciúma. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. Uma denúncia feita pelo GAECO em 2012 a respeito de um esquema que acontecia dentro da Prefeitura de Criciúma para controlar as licitações feitas em obras de repavimentações de ruas com lajotas, com a intenção de desviar recursos públicos. A ação resultou na condenação de 5 pessoas, entre eles ex-agentes políticos e empresários. Segundo a Justiça da Comarca de Criciúma, foram condenados o diretor de logística e presidente da Comissão de Licitação, Luiz Juventino Selva, a 3 anos e meio de reclusão. O servidor público Newton João Spilleri, a 3 anos de reclusão. O então secretário municipal de infraestrutura, Abraão Arthur de Souza, a 4 anos de reclusão e 2 anos e meio de detenção. Ainda o empresário Hudson Ricardo Colonetti, a 3 anos de reclusão e 5 anos de detenção. E por fim, o servidor público Voimir Vaniveski, a 2 anos de reclusão. O procedimento ainda é passível de recurso. Morgana Salvador para o Informe Região. A Câmara dos Deputados aprovou a nova lei da imigração que revoga o Estatuto do Estrangeiro, legislação do governo militar que está em uso desde 1980. O imigrante passa a ser visto agora como uma pessoa com direitos e não uma ameaça à segurança nacional. Os refugiados chegam aos milhares ao Brasil todos os anos. Hoje vivem no país aproximadamente 6 milhões de estrangeiros, de vários lugares e culturas. Sem falar português, sem emprego, mas cheios de esperança. A adaptação em terras brasileiras poderá ser facilitada com a aprovação na Câmara dos Deputados de uma lei que garante aos imigrantes condição de igualdade com os brasileiros. Com a nova legislação, se tornam invioláveis o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade e o acesso aos serviços públicos de saúde e educação. O imigrante também passa a ter direito à documentação que permite ingresso no mercado de trabalho e direito à previdência social. A nova lei de imigração deve substituir o Estatuto do Estrangeiro, que está em vigor desde 1980. O projeto também acaba com uma série de restrições, como a proibição de estrangeiros participarem de manifestações políticas e sindicatos,
e assegura aos imigrantes detidos nas fronteiras acesso a um defensor público e proíbe a deportação imediata pela Polícia Federal. A proposta tipifica como crime a ação de traficantes que promoverem a entrada ilegal de estrangeiros em território nacional e de brasileiros em país estrangeiro. Fixa como punição ao tráfico de pessoas a reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. A sanção pode ser agravada se houver violência. O texto consolida iniciativas que eram provisórias, como os vistos humanitários. Hoje são concedidos de forma extraordinária para os haitianos afetados pelo terremoto de 2010 e refugiados da guerra da Síria. Durante a votação, o projeto enfrentou a resistência de vários parlamentares, entre eles o deputado do PSC do Rio, Jair Bolsonaro. Nós não podemos, exatamente nesse momento de crise mundial, escancarar as portas do Brasil para todo quanto é tipo de gente aqui dentro. E a Polícia Federal não poderá deportá-lo imediatamente. Será que os deputados querem aprovar isso? Nós não podemos ter no Brasil aqui uma situação como da Europa. Meu Deus do céu, todo mundo vai querer vir para cá, vai dizer que é refugiado e não vai querer sair do país. Por isso nós temos que suprimir, o voto é não. A legislação também restringe abusos. A Polícia Federal passa a ter um prazo de 24 horas para decidir o que fazer com o imigrante. Muitos passam dias e até meses numa área dentro do aeroporto de Guarulhos, dormindo no chão e sem alimentação. Nós do PSOL consideramos que essa lei da migração, que está aqui em discussão, ela é muito positiva. Inclusive o trabalho da Câmara em relação à matéria que veio do Senado, através do deputado Orlando Silva, fez melhorias consideráveis no projeto. Daí a dizer que o PPS, um partido que tem a visão daqueles que entendem que o humanismo é uma relação internacional, por isso a palavra estrangeiro é para o estranho. Nosso partido, identificado com esta proposta, vota sim com louvor ao trabalho feito pelo deputado Orlando Silva e a deputada Bruna Furlan. Senhor presidente, há cerca de 36 anos o Brasil clama por uma nova lei de imigração. O chamado Estatuto do Estrangeiro praticamente criminaliza o migrante, indo de encontro com uma das características fundamentais desse país, que é estar de braços abertos para todos os povos. O texto original do Senado sofreu mudanças, por isso o projeto deve passar por nova votação na Casa, ainda sem data marcada. A seguir, o Unesc ganha prêmio e também reconhecimento nacional. A Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, a Unesc, ganhou um prêmio de reconhecimento nacional. Entenda melhor essa história através da reportagem de Morgana Salvador. A Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, foi reconhecida através do Índice das Universidades Empreendedoras. O reitor não esconde a alegria de receber tal reconhecimento. Nós recebemos com muita alegria, como não poderia deixar de ser, porque a gente sabe o trabalho sério que nós desenvolvemos aqui na instituição e a gente sempre tem desenvolvido a consciência de que nós temos que fazer o melhor que pudermos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, por causa da missão da instituição que a gente tem, missão institucional que a gente tem. E não é para nós ficar nos preocupando em fazer as coisas para atender a avaliação em larga escala, que não é esse o nosso objetivo. A gente tem que fazer o melhor que a gente puder, no sentido do compromisso social que a gente tem. E o que está acontecendo é que, a partir dessa conscientização e desse planejamento da instituição estratégico, PDI, Plano Institucional,
nós estamos fazendo com certeza um trabalho de qualidade, porque estamos sendo olhados de fora e reconhecidos por essas avaliações sem a gente ter a mínima ideia que está sendo avaliado. As universidades participaram de uma análise em diversos quesitos. A Unesc ficou em segundo na cultura empreendedora e em terceiro no indicador de infraestrutura. A avaliação ela foi feita em seis quesitos, 6 indicadores. Os indicadores, então, além da cultura inovadora e da infraestrutura, também foi avaliado a questão da inovação, a questão da extensão, a questão da internacionalização e também a questão do capital financeiro. O empreendedorismo é uma bandeira da instituição e ter essa disciplina em todos os cursos de graduação faz a diferença nos alunos formados na universidade, que estão preparados para todas as situações que a vida profissional pode apresentar. A gente sabe que precisa que as pessoas saiam daqui com uma excelente formação para servir as instituições que já estão instituídas, mas também criar outras instituições, que eles saiam daqui entendendo, né, e fortalecidos e empoderados no sentido de eles acreditarem que eles são capazes, sim, né, de criarem as suas próprias possibilidades de atividades profissionais, né, e elas, aqueles que iriam, pode gerar outros empregos, né, outros postos de trabalho. Então, é esse movimento que a gente procura fazer. E é um pouco da missão das nossas instituições também, né, elas têm que formar para além do que está colocado hoje. A gente precisa ser vanguarda, formar para ser vanguarda da sociedade em relação a princípios, a projetos, né, da própria relação, das próprias transformações que precisam acontecer na universidade, mas também dos seus próprios negócios, seus próprios empreendimentos, as suas próprias atividades, né? Pensando na melhoria coletiva sempre. Quer dizer, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir gerar mais emprego, eu vou gerar mais renda, eu vou melhorar a qualidade de vida de mais pessoas, sempre nesse espírito também coletivo, né? E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.